Eu não acho que a meritocracia é uma utopia, inclusive no mundo corporativo. Né? É uma utopia porque o mundo corporativo ele é rasgado por uma série de coisas e talvez ela funcione no âmbito da pessoa que resolve ser empreendedor. Tá? Mas se você arruma um emprego numa empresa... Você me deixou bem intrigado quando a coisa que você falou do piso salarial, porque, assim, no mercado a gente tem a lei da oferta e da procura, né? E, de fato, existem escolas de iniciativa privada que vão oferecer altos salários para os seus professores porque querem valorizar o fato de eles se dedicarem tanto, são professores excelentes, extremamente didáticos, que cumprem a função de passar o conteúdo e fazer com que os alunos passem no vestibular, né? Que hoje é uma mantra de atração para pais que querem o melhor para os seus filhos. Exatamente. Numa escola pública, onde o foco... às vezes talvez seja outro, talvez simplesmente explicar o básico. Você acha que simplesmente aumentar o piso iria desfazer esse movimento de bons professores buscarem a meritocracia na iniciativa privada e, de fato, migrarem para o ensino público? Porque, vamos lá, no ensino público você não tem como subir a escada corporativa, né? Você faz um concurso e aí você recebe aquilo ali. Você tem a segurança, a estabilidade que o concurso ele é capaz de trazer para a gente. Numa iniciativa privada, você acaba sendo indispensável se o trabalho que você faz é bom. E justamente pelo trabalho indispensável que você faz, você acaba sendo valorizado continuamente por isso. Você acha que existiria uma forma de você cumprir essa, talvez, defasagem ao longo do tempo? Primeiro, eu diria para você o seguinte. Eu acho que a meritocracia é a utopia liberal como a igualdade é a utopia socialista. Eu não acho que a meritocracia é uma utopia, inclusive no mundo corporativo. Né? É uma utopia porque o mundo corporativo ele é rasgado por uma série de coisas e talvez ela funcione no âmbito da pessoa que resolve ser empreendedor. Certo? Mas se você arruma um emprego numa empresa, é disso que eu estou falando no mundo corporativo, nesse espaço... Por exemplo, fala-se muito em pensar fora da caixa, mas se você pensar fora da caixa, provavelmente você vai para a lata de lixo. O que o mundo corporativo hoje quer é gente que tenha 25 anos de idade, que ele possa pagar R$3.000 de salário, que trabalhe para caralho, coma mal e sonhe em ser transferido para Nova York. Certo? Então, assim, no mundo do empreendedor, ou seja, que você ou levanta seu negócio ou você se ferra, então a ideia do mérito compreendido como capacidades cognitivas, certo? E de comportamento que serão reconhecidas pelo dinheiro e que você, portanto, conseguirá ter sucesso, isso, hoje em dia, pode significar, por exemplo, que você que abre uma startup de comunicação não possa falar certas palavras, porque senão você perde o patrocinador. Se eu considerar mérito uma pessoa se dobrar na sua atividade intelectual, porque senão o patrocinador não vai financiar a empresa dele, se eu considerar isso mérito, que está aberto para discussão, mas se eu considerar isso como mérito pragmático, então eu posso entender que faz parte do pacote de ferramentas que uma pessoa deve ter para abrir o negócio, inclusive só fazer aquilo que o dinheiro agregar valor a ele. Por isso que eu falei que é uma utopia liberal. É a ideia de que o mercado consegue reger tudo, valorizar comportamentos, reconhecer valores, o que não me parece que a história prove isso de fato. O que não significa que exista uma forma de sociedade que produza mais riqueza até hoje do que a sociedade de mercado. Até agora, historicamente, os últimos 300 anos, isso parece um fato, e foi comprovado depois da quebradeira da União Soviética, certo? No final dos anos 80, começo dos anos 90, mas que começou bem antes. A gente agora olha para a discussão, do ponto de vista da sociedade liberal, de mercado, se o capitalismo, a sociedade de mercado, se ela precisa da democracia para crescer ou não. Essa é a discussão dos próximos 20 anos. Se a China vai provar que não é necessário democracia, que as pessoas não estão nem aí para a livre expressão e que elas querem, na realidade, discutir se os atores de Hollywood tomam banho ou não. E elas querem continuar ganhando dinheiro e acham que quem administra a sociedade são técnicos, gestores, como na China se pensa, por exemplo. Né? Agora, o caso dos professores especificamente, primeiro, assim, eu acho que uma escola
que pague muito bem professores, que não seja em cima de hora-aula. Porque quando você dá 20 horas aula numa semana, você está mais ou menos no limite possível de continuar se formando e passando conteúdo. O que acontece na escola normalmente é que, primeiro, você tem hoje um processo de cada vez mais retirar do mercado pessoas que estão acima de 50 anos, certo? Porque, inclusive, agora com a pandemia veio toda essa discussão da coisa de distância e tal. E o professor, se para ele ganhar R$10.000, ele tiver que dar 20 horas por semana ou 30 horas por semana de sala de aula, de chão de sala de aula, é muito provável que o tempo de uso dele vai ser mais curto, porque ele vai começar a dar pau para dar 30 horas de aula por semana. Se você fala de uma Avenues, certo? O debate não me interessa, porque a Avenues eu acho que é mais sintoma do que prova de qualquer avanço no âmbito da educação. Agora, não resta dúvida, quando eu falei de piso salarial de R$10.000, como eu disse quando eu falei, é um argumento retórico, né? Um argumento de intervenção, para querer dizer o seguinte, que a miséria em que os professores da rede pública vivem reproduz a miséria. Assim como o dinheiro reproduz o dinheiro, a miséria reproduz a miséria. Então, se você tivesse uma condição melhor para professores que têm aquela carreira, que não estão pensando em bater metas no sentido do mundo corporativo, né, de entregar resultados, mas que a educação é uma atividade que, em alguma medida, não pode ser avaliada como bolsa de valores, porque você tem outras variáveis em jogo, certo? Distintas simplesmente da lógica de resultados imediatos, você pode melhorar. Mas se você pega um filme como Druk, não sei se vocês viram esse filme, é o filme que ganhou Oscar em 2020, acho que é 2020 ou 2021. Melhor filme? Melhor filme estrangeiro, é um filme dinamarquês. É com Mads Mikkelsen. E é um filme que trata de professores, o principal é de história, no que a gente chamaria aqui no Brasil de ensino médio, né? No último ano antes de ir para a faculdade, em Copenhague. E são 3 professores homens que estão lá pelos 50 e poucos anos, ou seja, a depressão bate a porta, você não tem mais a mesma saúde, se você não deu certo, provavelmente não vai dar mais. Se a sua família já não é mais a família idealizada, se você teve filhos, os seus filhos não são o que você achou que eles iam ser. Se você não os teve, você pode começar a pensar que talvez você amargue uma solidão maior de quem os teve, apesar dos problemas que isso sempre enseja. O casamento, se você tiver, provavelmente não está no lugar. Se você não tiver, você começa a ter aquela sensação de que quando você é casado, vai à festa, todas as mulheres estão afim de você. Quando você separa, estão todas acompanhadas. Ou seja, quando você está disponível, ninguém está afim. Quando você não está disponível, está todo mundo afim. Então, o filme é muito bom porque ele está falando de Dinamarca, né? Lugar onde o professor ganha muito melhor que aqui. Então, ali continua, o professor de história ele começa a ficar deprimido, os alunos ficam de saco cheio, porque ele não tem mais tesão por dar aula, e eu não vou dar spoiler. O nome do filme é Druk, legal. É bom pra caralho. Mas mostra que não é só o dinheiro, claro. Não é só o dinheiro. Mas se você tem estabilidade e você escolheu para a sua vida, você quer dar aula porque você quer formar jovens, e você tiver uma vida material razoável, você não está querendo ganhar muito mais do que você ganha, você salva uma parte do problema. Mas sempre terá um envelhecimento, cansaço, tédio. É como se você vivesse por uma causa maior do que você, fosse um driver de motivação para você. Para muita gente é. E engraçado,